Boa noite, Eduardo. Vou tirar a música aqui para Boa conseguir noite, te Ju. ouvir melhor. Tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo certo. ótimo. Antes da gente começar a nossa live, eu quero dar dois recados aqui. Primeiro, que todo o conteúdo que tu tiver trazendo para nós, a gente vai estar disponibilizando no grupo do Telegram da Academia Suína, todos os artigos que foram utilizados aí na construção desse assunto que a gente vai conversar hoje. E também dizer para o pessoal ficar até o final da live, que vai ter sorteio de 2 brindes da Vetanco para quem responder as perguntas certinho. Vai ser sorteado uma caneca com focinho de porquinho e um kit aí de cerveja artesanal e 2 copos, né, Eduardo? Legal, tava conversando com o pessoal, parece que os brindes estavam dando mais ibope que a live. Pois é, pois é. Vamos focar no conteúdo, né? Bêbados, porém com conteúdo. Certeza. Bom, então, primeiramente, boa noite, Lu, e boa noite a todos que estão nos assistindo hoje. Na verdade, é uma alegria imensa estar aqui, e eu falo isso de coração mesmo, porque essa reclusão, na verdade, esse enclausuramento que a gente está vivendo em função da pandemia nos deixou tão distante, né? Tão carente do contato com todo mundo. E são momentos como esse, que essas conversas como essas, que mesmo à distância fisicamente nos aproximam, né? Satisfazem uma parte desse desejo, desse anseio que a gente tem de a gente se encontrar de novo, né? Então, dizer para vocês, primeiramente, que para nós, da família Vetanco, é uma alegria imensa poder estar aqui de novo, junto com todo o pessoal da Academia Suína, né, para tratar desses dois assuntos que literalmente tiram o nosso sono, né, e não só o nosso sono, né, principalmente nosso dinheiro, né, e também tiram o bem mais importante que a gente tem, que é a saúde do nosso rebanho, né, a gente está falando, então, das coles e das salmonelas, né? Todo mundo sabe da importância, no tamanho da importância da cole na suinocultura, né? E todos os problemas que ela acarreta, indiferente se seja na maternidade ou seja na fase de creche, né? Todo mundo já está familiarizado com esses problemas, né? E esses problemas, então, só pioram à medida que a gente entra no outro assunto, que é a parte da salmonela, né? Ademais dos problemas sanitários nos animais, a gente tem esse risco de incremento de contaminação a nível de abatedouro. Bom, e aí a gente já está tratando de um problema global de cadeia, né? Já entrando no safe food, na parte que tange saúde pública, né? Então, e de novo, né? Esses problemas, né? O pessoal já está calejado, né? Sabe? Verdade, verdade. E afinal, o que a gente vai estar trazendo aqui hoje? O que tu vai trazer aqui pra gente, né? A gente vai estar podendo conversar, então, de alternativas que não sejam os antimicrobianos, mas alternativas para a gente estar aí minimizando e auxiliando no controle desses dois vilões da suinocultura, né? Justo. Certamente a gente não está aqui hoje para falar mais do mesmo, né? E não quero desapontar ninguém, mas a gente também não vai se aprofundar em minúcias na parte de sanidade, né? Senão a gente tinha chamado o professor Davi ou a professora Zarluza para falar de salmonela, né? A gente, na verdade, toda essa introdução que eu acabei de fazer nos traz a resposta, né, para a sua pergunta, e que é o tema da nossa live, né? A gente vai falar ácidos orgânicos mais prebióticos, né, no controle dessas coles e salmonelas, né? Então, essas ferramentas ou essas ferramentas alternativas que a gente pode estar utilizando, né, que a gente vai discutir um pouco mais hoje. Bom, a gente arranca com um pouco de história. Eu gosto muito de contar historinha, né? O pessoal que me conhece sabe. Então, um pouco da história dos acidificantes, bem brevemente, né? Na contramão do que até eu mesmo imaginava recentemente, ou que muitos ainda acreditam, né? A parte da questão do uso dos acidificantes, ele não é tão recente, né? Para que vocês tenham uma ideia, o seu início, né, de uso nos animais data lá da década de 40. O que, na verdade, a gente está vivendo agora, sim, é um ressurgimento do uso, né? Devido a vários fatores, dentre eles, primeiro, a falta de seletividade que os antimicrobianos têm, né, cumprindo sua função bactericida e arrasando toda a microbiota, inclusive a microbiota benéfica, e também muito em função, né, e muito influenciado principalmente
pela crescente pressão, né, dos nossos consumidores por alimentos inócuos e com esse uso consciente dos antimicrobianos. Então, só a título de curiosidade também, o primeiro composto ácido, né, aprovado em uso para dietas em suínos na União Europeia foi o sal ácido fórmico, né, que na oportunidade ele foi homologado por reduzir, então, um pouco dessa incidência de salmonela em suínos. Temos também a parte, a gente falou de ácidos orgânicos mais prebióticos. Lembrando, né, que os prebióticos são responsáveis aí, principalmente pela modulação da microbiota, né, sendo seletivo aí para bactérias benéficas comensais do intestino, né, e que dessa maneira, inibindo, então, um pouco da proliferação dessas colis e salmonelas que a gente tem tratado. Seguindo na linha nossa aqui de contar a história, né, eles contam então a história de que para que serve, né, para que a gente usa os acidificantes. As funções são as mais variadas que vocês se imaginem aí, nem todas são ligadas à nutrição. A gente pode citar algumas, agem como flavorizantes, retardam degradação enzimática, atuam como agentes quelantes, daí prevenindo, reduzindo a questão da oxidação, agem diretamente como fortes inibidores de crescimento microbiano, né, podendo ser utilizado para preservação de grãos, preservação de ração, né? Mas no nosso mundo suinocultura, vamos dizer assim, os acidificantes são frequentemente utilizados, né, na substituição, então, dos nossos antibióticos promotores de crescimento, né? A vantagem é que os acidificantes possuem vários efeitos adicionais que vão além dos antimicrobianos, cujas ações abrangem algumas melhorias de performance, né, seja GPD, seja mortalidade, melhora na conversão, ou ambos em alguns resultados que a gente vê aí, uma melhora na saúde intestinal, um aumento na secreção de enzimas, né, e aí melhorando digestibilidade, exclusão competitiva, né, a nutrição dessas bactérias benéficas que a gente estava comentando, e também devido ao seu efeito antimicrobiano direto e indireto. Então, aí a gente tem um pouco das funções, né, e do porquê que a gente geralmente usa os acidificantes. Eu queria saber se todas essas funções elas são aplicadas para todos os tipos de bactéria e se em relação aos acidificantes tu podia caracterizar eles um pouco melhor para a gente. Claro. Bom, se me permite, vou inverter a resposta e vou começar esse traço para frente. Então, vamos começar pela característica dos acidificantes, tá? Então, podem ser ácidos orgânicos, inorgânicos ou sais de ácidos, né? Esses são os três grandes grupos, né? E eles podem ser utilizados sozinhos, né? Ou também na forma de blends, né? Só lembrando ao pessoal que blends são misturas, né, de vários ácidos orgânicos ou seus sais, ou eu posso estar misturando também os ácidos orgânicos com ácidos inorgânicos. E aí, nesse sentido, a gente vê uma gama de trabalhos relatando uma melhor efetividade dos acidificantes quando a gente utiliza ele na forma de blends, né, do que utilizado ele nas suas formas isoladas, né? Então, os ácidos orgânicos, que é o tema dessa nossa conversa, então, são os ácidos orgânicos, e aí os de cadeia curta são considerados ácidos fracos, representados principalmente por moléculas de cadeias aí entre 1 a 6 carbonos, né? E alguns exemplos que a gente pode dar aí seriam o ácido acético, o ácido fórmico e o ácido propiônico. E aí, na segunda parte da resposta, já em relação ao que você perguntou sobre a aplicação, em quais bactérias, o foco nosso aqui é gram-negativo, né? Via de regra, né, a maioria das bactérias patogênicas de importância são gram-negativos. No caso, colis e salmonella, né? E, em contrapartida, a maior parte, ou as principais bactérias benéficas da nossa microbiota do suíno são gram-negativas, né? Os lactobacillus, por exemplo, as bifidobacterium, as quais, além de sobreviverem muito bem em meio ácido, né, elas mesmas o produzem. Então, vale lembrar uma coisa, né, a coli e a salmonella possuem as fímbrias de tipo 1, que depois a gente vai falar que isso é importante, e também possuem a sua membrana externa
constituída de lipopolissacarídeos, né, a qual que envolve essa parede celular e esta, né, é uma das principais condições que facilita, então, a entrada dos ácidos aí no interior do citoplasma dessas bactérias aí. Então, Eduardo, tu acabou de falar aí sobre essa entrada facilitada aí dos ácidos, né, no citoplasma das bactérias. Seria, então, esse o mecanismo de ação ou a gente teria outros mecanismos de ação desses ácidos? Tá. Olha só, esses ácidos orgânicos que a gente está falando, cadeia curta, assim, não dissociados, eles são lipofílicos, né? Dessa forma, eles vão facilmente penetrar na membrana lipídica, que a gente comentou agora, da célula bacteriana gram-negativa, né, nossas coli salmonella, como a gente acabou de mencionar. E, uma vez no interior, esse ácido no interior, o pH mais alto do citoplasma vai causar a dissociação do ácido. Ou seja, os prótons de hidrogênio gerados a partir dessa dissociação intracelular aí vão acidificar o citoplasma da bactéria, né? E que por uma questão de vida ou morte, né, sobrevivência, ela necessariamente deve eliminar esses prótons para o exterior. Então, dessa maneira, a bactéria acaba esgotando as suas reservas de energia, né, tratando de bombear todos esses prótons, todo esse ácido, né, para fora. O que resulta, então, na depleção de toda a sua energia, e aí, culminando com a sua morte, ou ainda, se a morte, por acaso, não acontece da bactéria, vai sobrar pouca energia, ou tão reduzida energia, vamos dizer assim, para que ela se prolifere, né, o que vai resultar em um certo grau de bacteriostase, né. No geral, possíveis alvos, dos ácidos orgânicos incluem parede celular, a membrana citoplasmática e algumas funções metabólicas aí específicas no citoplasma, associado com a parte de replicação, né, e síntese de proteínas. Eu estava esquecendo já. Quando eu falei das fibras tipo 1, a gente tem que lembrar do mecanismo de ação dos probióticos ali, e a gente falando especificamente dos mananoligossacarídeos, que são os MOS, né? Então, a gente falou das fibras que está na coli salmonella, as fibras tipo 1. Bom, a presença da manose, né, que está no MOS, que se liga à lecitina, né, que está aí, então, nessas fibras. Então, ou seja, o MOS, os mananoligossacarídeos, eles vão ocupar os sítios de aderência, então, evitando dessa forma, de forma competitiva, uma exclusão competitiva, que essas bactérias se liguem aos enterócitos, né, no intestino. Então, dessa forma, a gente tem aí um impedimento dessa adesão, ou seja, então, se essa coli ou essa salmonela não se ligam ao enterócito, eu realmente não tenho a infecção. Perfeito, Eduardo, deu uma aula aí pra gente. Vamos agora, então, para a parte prática do negócio. Eu queria saber o que tu tem para comentar para nós, para quem está nos assistindo, a respeito do que a gente tem de trabalhos na literatura, o que a gente tem de mais atual, que tu tem observado, e os resultados desses trabalhos envolvendo os ácidos orgânicos. Legal. Quando a gente combinou o tema dessa nossa live, eu fiz um resgate de alguns trabalhos, né, para a gente acabar citando. Lembrar que, bom, não vou me ater aqui muito à parte escrita do trabalho, vamos dizer assim, ao material e métodos, animais e tal. A gente vai disponibilizar, né? Lembrando esses trabalhos. Isso, né? Exatamente. Eu ia dizer, lembrando que a gente comentou no começo ali que tudo que a gente discorrer aqui, depois a gente vai disponibilizar para o pessoal. Então, começando com um estudo de 2018, foi avaliado nesse estudo dois blends de ácidos diferentes. Nessa oportunidade foram 144 leitões mamados. Nesse trabalho, os acidificantes reduziram significativamente, a contagem de coli nas fezes, né? E, além disso, o pessoal mensurou também IgA, IgM, IgG, e todas apareceram aumentadas, ou seja, uma melhor resposta imune nesse animal, com o que gerou, né, então, um melhor desempenho, né, e principalmente um menor score de diarreia. Tem um trabalho também em 2014, do Greco,
que também demonstrou no seu estudo essa contagem menor de coli, né, nas fezes. E isso corrobora com um trabalho que a gente conduziu não faz muito tempo, junto com o pessoal da CAI, né, lá com o professor Caio, com o Cleandro, com o Marcão lá. Esses dados ainda a gente não está publicado, está submetido na revista. Inclusive, já teria sido... e já teria sido apresentado no Sinsui desse ano, né, que infelizmente a gente não conseguiu, né, então estaria lá também esse trabalho para a gente discutir os resultados. Nesse trabalho, a gente usou um blend de ácidos orgânicos mais MOS, né, um blend com ácidos e mananoligossacarídeos. A gente usou na fase de creche, contra um grupo controle negativo e contra um grupo controle positivo, que na oportunidade foi colistina, 10 miligramas por quilo, né, e nesse trabalho a gente teve o seguinte, não encontrou diferença em consumo médio, né, e tampouco não encontrou diferença no GPD, porém, a conversão do grupo tratado com ácidos foi melhor estatisticamente, né, contra os dois grupos controles, e da mesma forma que, corroborando com os resultados dos trabalhos que eu falei antes, né, também a gente observou uma menor concentração de coliformes totais e de coli nas fezes, né? Então, esse trabalho também foi bem legal, um trabalho que a gente terminou há pouco. Outros dois trabalhos, o trabalho do Dial 2016 e da Luiz 2017, também utilizando blends de ácidos orgânicos, né, nas dietas de leitões mamados, fase de creche. Também encontraram aí melhora na taxa de crescimento, conversão alimentar e redução nos quadros de diarreia. E aí, um pouquinho para o lado dos prebióticos agora, tem dois trabalhos que eu separei, um trabalho do Nakid, que é de 2015, né, que ele usou, então, esses prebióticos aí na fase de creche, e aí ele separou alguns grupos e ele desafiou leitões com coli e desafiou leitões com salmonella tifimurium, né, e em ambos os desafios, né, os grupos tratados com esses prebióticos que ele usou na oportunidade, né, mostraram efeitos positivos aí no desempenho, composição da microbiota melhor, né, e uma melhor resposta imune também. Na oportunidade também mensuraram aí IgM e IgA. Então, esse é um trabalho bem legal, e tem um trabalho de 2012 que também foi muito parecido, né, e que também se assemelha a esse resultado aí de 2015, onde também os leitões foram desafiados somente com coli, na oportunidade também na fase de creche, né, e aí esse trabalho usando especificamente a base de mananoligossacarídeos, né, e o pessoal encontrou aí menos diarreia, né, um pouco mais de consumo médio diário, e também um resultado legal, que assim, teve um resultado de menor adesão de coli aí na mucosa intestinal, quando comparado com os resultados dos grupos controles. Então, esses são alguns dos trabalhos aí. Muito bom. Tu trouxe muitos resultados legais aí de trabalhos, né? Mas eu queria enriquecer um pouquinho mais a nossa discussão e trazer um trabalho da Kansas State, onde eles avaliaram aí, também não vou explicar o trabalho com detalhe, mas eles fizeram 3 experimentos, um experimento bem robusto, cada um com mais de 1.000 animais, testando diferentes acidificantes. E em um trabalho eles tiveram um resultado positivo, uma melhora de desempenho na creche, e nos outros 2 eles não tiveram nenhum resultado. A respeito sobre essa inconsistência, assim, desse resultado, o que tu teria para dizer para nós? Por que às vezes não funciona? Fogo no parquinho. Pô, Lu, fogo amigo, isso eu chamo de fogo amigo. Eu achei que as perguntas difíceis iam vir. 2014. Eu achei que ia vir de fora, isso é quase um gol contra. Tá bom, vamos lá, brincadeira. Eu lembro, eu li esse trabalho na oportunidade, né? Então eu lembro desse trabalho da Kansas State University. Inclusive tem um amigo nosso, que é o Presto, está tirando o mestrado dele lá, que inclusive era para estar participando dessa live, se ele prometeu, né? Então, eu lembro, o pessoal testou, foram três acidificantes comerciais e um grupo controle,
E aí o que chama atenção do trabalho é isso, né? Eles pegaram esses três, o primeiro foi numa creche experimental da universidade lá, e os outros dois foram em creches comerciais, né? Então, Exato. na experimental, na grande experimental, não teve diferença entre os resultados. E nas creches comerciais, uma creche deu diferença, deu quase 1 quilo aí ao final da creche para o grupo dos ácidos, e o outro grupo não deu diferença estatística. Uhum. Assim, entre granja experimental e a última granja, que não deu diferença estatística, assim, não teve diferença significativa. Eu lembro que tinha uma linha de tendência positiva a mostrar resultado, mas o que vale é o significativo, né? Mas, assim, então, o que o próprio pessoal lá na oportunidade, eles concluíram no final do experimento dessa inconsistência? Tipo, eles mesmos disseram, tem muita coisa que influencia no resultado, né? Tem diversos fatores, né? O que eles observaram lá é assim que a idade ao desmame seria um fator que poderia estar influenciando no resultado, né? O peso ao desmame são diferentes leitegadas, né? E também variando em função da complexidade da dieta, né? Eles perceberam que se a dieta for mais simples, né, favorece, vamos dizer assim, daqui a pouco há um aparecimento melhor do resultado dos ácidos, dos prebióticos, até porque eu vou ter um desafio maior dos animais. Mas, muitas vezes, essa falta de consistência nos resultados dos ácidos orgânicos é devido também à falta que a gente tem de controle de outras variáveis, assim, variáveis que não estão na nossa mão. Por exemplo, o pH do trato digestivo, a gente não tem muito controle. Daqui a pouco, uma capacidade de tamponamento de outros ingredientes presentes na dieta que a gente não está controlando, né? A duração do tratamento que eu fiz, né? A presença de outros antimicrobianos na dieta, tudo isso aí influencia. Outros pontos que eu considero muito importantes também, quando a gente fala em consistência de dados, que a gente tem que realmente avaliar e que influencia diretamente, é assim, o status sanitário dos animais, né? É muito importante. Que nível de contaminação esses animais estão sujeitos, né? A que pressão de infecção a gente está falando, né? E também a contaminação desse ambiente, né, que esse animal está inserido. Mas é importante lembrar que sempre quando a gente fala, né, dessas tecnologias novas, dessas tecnologias nutricionais, a gente tem que somar elas, né, a boas práticas, a bem-estar animal, né, e o correto manejo para que realmente a gente consiga sangrar, vamos dizer assim, o máximo de potencial zootécnico, né? E, bom, aí seria um modelo. Só que assim, se a gente melhorar isso aí, não é só para que os prebióticos, probióticos, alternativos funcionem bem, né? Mas para que tudo funcione bem. E como comentou o professor Alberton terça-feira, né, na live da Abraço do Paraná, que, entre parênteses, excelente discussão e excelente tema, né, o próprio professor Alberton disse na oportunidade que não é só retirar os antimicrobianos, né, a gente tem que também fazer as nossas lições de casa, né? Então, é por isso, um resumo, que a gente enxerga realmente essas diferenças. E a gente, né, já vinha comentando isso na live passada, né, Eduardo? Exatamente. Perfeito, perfeito. Excelente, sensacional tua explicação, tua colocação. Vamos para as perguntas do público que a gente tem. A gente colocou hoje uma caixinha, né, durante o dia na Academia Suína, e a gente separou aí as 3 principais perguntas que mais apareceram, né, as principais dúvidas. A primeira delas é sobre ácidos simples ou encapsulados, protegidos. Qual que é a estratégia? O que é melhor? Boa. Bom, essa resposta, eu não sei se é muito o que é melhor, o que é pior. Eu vou dizer que, assim, depende, né? Mas como depende a minha resposta? Depende da minha estratégia, né? E nesse ponto, depende de até onde eu quero chegar. Me explico. Bom, se eu penso assim, numa massificação da dieta somente, ou uma massificação em nível de estômago, por exemplo, eu realmente não necessito de encapsulamento, né? E eu posso usar meu ácido na forma simples. Porém,
se eu penso em mais além, ou seja, mais a fundo, né, mais a nível de intestino, eu realmente necessito que esses ácidos sejam protegidos, né? Por caso contrário, a gente entra numa questão de fisiologia, né? É uma fisiologia básica aí, porque se eu uso um ácido que não é protegido, eu logro acidificar a minha dieta, o meu estômago, porém, quando todo esse bolo passa a nível de intestino, fisiologicamente o organismo vai emparelhar isso aí, vamos dizer assim, vai trazer isso aí mais próximo a nível de neutro, né? E eu perco a minha função, né? E aí, de novo, é aquela questão da estratégia, né? Então, se eu considerar, por exemplo, estou falando de uma salmonela aí, que o ilho, né, e aí o cólon são os pontos preferenciais, né, onde a salmonela coloniza, então eu tenho que chegar aí. Para mim chegar aí, né, eu realmente necessito dessa encapsulação, né, e esse encapsulamento vai garantir, então, essa passagem pelo estômago e essa liberação lenta aí a nível de intestino. O que vale lembrar para o pessoal, né, que a gente tem diferentes naturezas ou diferentes formas de fazer essa encapsulação, ou proteger esses ácidos aí da passagem do estômago, né? A gente pode usar alguns exemplos. A gente pode usar triglicerídeos, né, lipídios, né, que são, e também alguns ácidos são protegidos à base de minerais, como por exemplo a vermiculita, né? A gente tem um bom exemplo que a vermiculita é legal porque em alta temperatura ela adquire uma porosidade, né? E é aí que os ácidos orgânicos são incrustados, né? Se impregnam nela, e aí dessa forma eles vão sendo liberados aí paulatinamente ao longo do intestino delgado e intestino grosso. A vermiculita tem um outro plus, vamos dizer assim, que eu chamo de que vem de lambuja, hein? O pessoal do sul vai entender, né? Que além da proteção do ácido, né, essa vermiculita então vai fazer essa liberação lenta, vai proteger ele. Ela serve de plataforma, né, para crescimento de bactérias acidófilas, que são as benéficas, e como a gente já falou, principalmente lactobacilos, né, e as bifidobactérias. Então, são um plus que eu estou falando assim, ao mesmo tempo que eu vou conseguindo uma liberação lenta desse ácido em nível de intestino delgado e intestino grosso, né, eu vou então reduzindo a quantidade dessas bactérias patogênicas, né, eu vou recolonizando elas com as bactérias benéficas, ou seja, eu vou favorecendo aí o aparecimento dessa eubiose que a gente tanto quer aí para a saúde do animal. Perfeito, perfeito. Segunda pergunta seria o que é melhor, solúvel ou in feed? Puta, pô, não tem jogo amistoso aqui na academia suína, né? O pessoal não brinca, é só bola dividida. Bom, deixa eu ver se eu consigo desenrolar essa. Vamos lá, eu de novo, assim, não trataria o que seria melhor ou o que seria pior. O que dá para fazer? Vamos tentar focar em 3 pontos para ver se eu consigo acertar essa resposta aí. Eu colocaria assim, depende primeiro da estratégia que você quer adotar, né? Até onde você quer chegar, e também o quanto você está disposto a trabalhar por isso, né? Vamos por partes aí, me explico, como diria o açougueiro. Bom, se meu foco é realmente estimular o consumo de água, né, os solúveis entram muito bem, são uma baita ferramenta. Até assim, pensando daqui a pouco em algum nível de sanitização da água, também funciona muito bem. Então a gente iria para a linha de solúvel. Se eu penso em acidificação em nível de estômago, né, tanto solúvel quanto em feed, a gente já tem aí, os dois funcionam bem, né, ambos são eficazes para esse fim. Porém, né, como a gente comentou antes, se eu preciso ir mais à frente, se o meu desafio está mais para lá do estômago, né, eu preciso realmente que esse meu ácido seja protegido, né, e aí então a gente está falando do infeed, que é uma baita pedida, né. Então a gente falou em estratégia e a gente falou, né, de onde eu quero chegar. Quando eu falo em o que eu estou disposto a trabalhar por isso, né, eu me refiro no seguinte: a gente tem a questão da comodidade da adição
desse ácido em feed via fábrica de ração, com uma maior acurácia daqui a pouco na dose, com uma melhor homogeneidade de mistura, né, e com uma certeza que o tratamento ele está realmente sendo realizado, né, e com os menores desperdícios possíveis, quando comparados com todos os intempéries que a gente tem aí a campo, em função desde transporte desses ácidos, a qualidade, né, e as propriedades físicas dessa água que eu estou utilizando, que é muito importante e o pessoal muitas vezes não leva isso em consideração. E aí a gente vai, encanamento, chupeta, desperdício de água, disponibilidade da mão de obra de realizar isso aí, né, que é muito importante. Todo mundo está muito atarefado, né, o nosso pessoal no campo mais, né, então é mais um serviço, né. Então, por isso, como eu falei, assim, não sei, não tem melhor ou pior. Eu acho que o que vai realmente gabaritar para nós, né, que vai decidir esse meu meio de aplicação, é esses 3 pontos aí que eu comentei no início, tá? Ah, muito bom, Eduardo. A gente já está chegando no final. Vamos realizar, então, o nosso sorteio. O pessoal que está aqui, a gente vai mandar as perguntas. E aí, o primeiro, me ajuda a ver, Eduardo. O primeiro que vê aí, que a gente vê que respondeu certinho, vai estar ganhando o prêmio. Mostra a caneca aí, que é o primeiro que a gente vai sortear. E é água, né? Eu estou tomando água, só para deixar claro. O chefe não autorizou beber na live. A pergunta ela é bem simples. A gente quer saber de vocês o que é blend. Vamos ver se alguém responde. Blend. Vamos lá. Nada? Eu acho que o pessoal não quer cerveja, não quer... Não quer caneca, não quer cerveja. Ó, a Daniele respondeu, a Daniele Hoffman respondeu mistura. Mistura. Tá valendo. Ok, é uma mistura, realmente, tá valendo. É uma mistura de mais ácidos, né? Não usar um isolado. Daniele... Demorou, eu não sei se é o meu que tava demorando aqui, mas não tava aparecendo. Tudo junto depois, né? Daniele, agora... manda mensagem ali pra gente da Academia Suína, que a gente vai pegar tuas informações, teus dados certinho, pra tu estar recebendo teu brinde, a caneca da Vetanco. E o segundo, que é o kit aí... Eu acho que o pessoal queria cerveja. É, cerveja artesanal. Então, a gente queria perguntar de alguém citar aí um mecanismo de ação, como um dos principais mecanismos de ação dos ácidos orgânicos. Qualquer um deles. Qualquer um deles. Ainda está chegando do blend. Qualquer mecanismo de ação dos acidificantes. Como é que funciona? Como é que funciona? Vamos lá? Eu posso responder? Essa cerveja eu queria. Eu também quero responder. O chefe disse que a cerveja é só para o pessoal da live. Diminuiu o pH. Ali, fechou. Muito bem, fechou. Débora ganhou o kit aí de cerveja artesanal, os 2 copos da Vetanco também. Débora, manda mensagem pra gente pegar os teus dados certinho. Eduardo, eu queria te agradecer mais uma vez por tu ter participado aqui com a gente, por ter trazido todo esse conteúdo aí de grande valor. Obrigada. E agradecer para todo mundo que nos assistiu, que nos acompanhou, que está aqui com a gente, está acompanhando essa série de lives Conexão Vetanco. Nada, Lu, eu que, em nome da Vetanco, gostaria de agradecer primeiramente a você e todo esse time espetacular aí da Academia Suína, e também a todo esse povo aí que nos assistiu, né, que gastou do seu tempo. Foi um prazer realmente imenso estar com vocês de novo aqui, né, poder discutir desse tema realmente, que é muito importante, de uma forma rápida, mais um remember, vamos dizer assim, né, trazer alguns bastante conteúdo. Isso. Exato, e é legal porque a gente mantém isso no foco, né, a gente mantém isso na cabeça. Cólera e salmonela tá todo dia, né, a gente todo dia tem esse problema na granja, então eu acho que é legal a gente enxergar daqui a pouco ferramentas alternativas. É bom a gente parar um pouquinho e dar uma afiada no machado, né? A gente ver coisas novas ou ver algumas coisas que a gente já viu ditas de alguma forma diferente, né? Para encerrar, eu queria colocar então todo o nosso time aí da Vetanco à disposição do pessoal. Caso tenham mais dúvidas, mais informações, resultados, outras ferramentas, outras alternativas, em resumo, no que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. E digo isso porque da outra vez foi bem legal, né? O pessoal mandou um monte de mensagem, exato, pelo LinkedIn, WhatsApp, Facebook, assim,
dizer para vocês que está aberto aí, as respostas que a gente não conseguiu, infelizmente, já visto o tempo reduzido, trazer para todo mundo, a gente está aberto aí pelos outros canais para poder tentar ajudar. Exato. Obrigado. Os artigos a gente vai estar disponibilizando no Telegram e no grupo da Academia Suína. Quem tiver interesse é só entrar no grupo do Telegram. E também agradecer de novo a todo mundo e agradecer a ti, Eduardo. Muito obrigada e boa noite para todos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo de bom.